Alô, alô, pessoal! Muito bem-vindos, seja bem-vindo, respeitável público, ao nosso ilustre podcast. Um podcast que é a cara de quem está aqui, dos nossos ilustres e ilustrados convidados. Um programa de gente muito ilustre, como eu sempre digo aqui, nesse começo aqui. Eu sou Érico San Juan, bem-vindo mais uma vez. Nós estamos continuando aqui a nossa parceria com a Rádio Metropolitana de Piracicaba, que está abrigando aqui, que está gravando os nossos novos episódios da nossa nova temporada do Ilustre Podcast. Você pode conferir os novos episódios com mais artistas, mais empreendedores, como é que nós vamos chamar daqui a pouquinho, né? Todas as quintas-feiras, às 8h, anota na sua agenda. Anota também, você pode ter as notificações, os avisos, ativar o sininho para você receber os avisos, as notificações sobre os novos episódios do Ilustre Podcast. Tanto pelo canal do YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba, quanto o canal do YouTube próprio aqui do podcast, do Ilustre Podcast. E sem mais delongas, aliás, sem mais nenhuma delonga, vamos conversar aqui com a nossa empreendedora, artista, arquiteta e outras coisitas mais que você vai ver aqui ao longo do nosso ilustre podcast. Com vocês, Janine Pestana. Palma. Muito obrigada, Érico, pelo convite. Tão entusiasmado que quase derrubo o que tem pela frente aqui. Calma. Seja bem-vinda. Érico, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, de verdade. Me senti muito honrada, assim, né? Que bom. Pelo convite. Muito obrigada. Ilustre, né? Quem não fica honrado, né? Por favor, né? Mas quem ilustre são os convidados que tornam o nosso trabalho mais ilustre. Então seja bem-vinda Muito novamente. obrigada, Érico. Eu adorei. Janine, queria que você dissesse aí de onde você tem o gosto, a aptidão, o espírito de aventura de ser uma empreendedora nesse país. E o artista, ele é um empreendedor naturalmente, né? Com e certeza. você é uma artista que transita por diversas áreas, pode ser até que nem sejam considerados diretamente coisa de artista, né? Sim. Coisas de gente responsável, que o pai e a mãe da gente fala. E você precisa em algum momento, você precisa fazer uma faculdade, você precisa... Não vai ser artista. Então a gente dá uma disfarçadinha, procura áreas semelhantes, né? É bem Mas por aí. no final das contas acaba fazendo arte de alguma maneira. E você Sim. faz muita coisa. Como é que começou essa busca por arte? Em que tipo de empreendimento você fez? A aventura da arte, como é que começou na sua vida? Érico, eu acho que é uma coisa que já é da gente, né? É uma coisa que não tem muito como fugir. Então, eu tenho lembranças, assim, de coisas de criança, que eu fazia aula de pintura a óleo na biblioteca municipal. Que criança é essa que fazia pintura a óleo? Pintura a óleo, 8 anos de idade. Eu acho que tinha só eu lá, enfim. Qual que era a média média de idade? ainda? Adultos, né, no caso. E a criança lá... E eu, assim, amava. Minha mãe convenceu a professora, que já tinha sido professora dela, enfim. Ela não queria te Ela dar não aula. queria, porque eu era criança e a minha mãe conseguiu convencê-la. Então, foi meu primeiro contato, assim. E aí, depois, a vida adulta vem e explica pra você que ser artista não é... A vida adulta ou os adultos Ou os da vida. adultos falam, isso aí é hobby, não é uma profissão, você tem que ter um trabalho de gente grande. Uma coisa eles falam é verdade, né? Isso não dá dinheiro. Aí eu já não vou ter como, Não dá pra refutar, defender, não dá pra né? discordar. Não vou ter como defender. E aí o mais próximo que eu achei disso, assim, dentro da minha realidade, foi fazer o designer de interiores, que foi a minha primeira formação. Porque tinha muito a ver com cor, com textura, com essa questão da imagem, de proporção, de montar, de criar. Isso que ano, você lembra? Que ano foi? Eu acho que começou? há uns 25 anos atrás. Faça umas 2000, contas, 99. ilustre espectador. Alguma coisa assim. Daí foi minha primeira formação.
Foi no design de interiores. Minha segunda formação foi na cerâmica, técnico em cerâmica, que daí foi quando eu comecei a ter trabalhos mais ligados com a experiência artística, com a criação, com me expressar através de alguma coisa que eu estava fazendo. E não só produzir alguma coisa que, por mais que tivesse, né, a minha personalidade ali, eu estava produzindo para um cliente, para uma situação específica. Mas isso daí não é uma ponte legal, de uma maneira que a gente busca também, até inconscientemente, de você saber como é que funciona o mundo real, que a arte pode ser arte aplicada também, né? Com certeza, Érico, com certeza. Eu acho que quando a gente tem, e é uma coisa, um pouco a gente vai estudar, a gente vai melhorar, obviamente, isso em qualquer área, mas a gente tem uma coisa que é meio do gosto ou da natureza, ou não sei qual seria uma palavra melhor, de ter essa aptidão, porque é uma coisa que isso vai ficar legal com isso vai fazer sentido com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que especificar isso num orçamento. Num orçamento, exatamente, fazer todas as planilhas, cronograma. Aí, né, não tem muito o que fazer. E aí, das áreas que você estudou, que você se lembra de marcante? Assim, claro, nós vamos mostrar muitas coisas aqui. Claro. Mas que você sentiu que, olha, eu estou fazendo arte para o mundo real. Eu estou encaixando a minha aptidão, eu estou adaptando. Concessão a gente faz, inevitavelmente. Até sendo artista raiz. É a vida assim. social, né, Érico? É a vida em comunidade. Qual que você lembra que é o primeiro trabalho, até independente do que nós vamos mostrar aqui, que te marcou nesse sentido de eu estou inserindo a minha arte no mundo real? Érico, por mais louco que pareça essa resposta que eu vou dar, não sei se é o que você espera, mas você é o brechó. Você já falou a palavra louca, mas é o brechó. Por quê, Érico? O que acontece? Hoje, com o trabalho do brechó, eu tenho contato com a primeira profissão que eu queria, que era moda. Então que eu ouvi... de volta para o futuro. De volta. Que eu ouvi isso da minha família. A gente tem que trampar. Pensei que eu estivesse falando alguma novidade. Você precisa de um trabalho que dê dinheiro, esse negócio de moda, isso aí é pra gente que não precisa trabalhar, isso é hobby. Olha, chamando de vagabundo. Então, eu acho que o que eu mais me completa, que eu mais acho que eu consigo produzir uma coisa de qualidade, que eu realmente devolvo assim, para o mundo alguma coisa, é com o brechó. Porque a gente sempre vai ter... A gente, né, a sociedade, de uma forma geral, sempre vai ter essa visão da moda como uma coisa supérflua, como uma coisa frívola. Fútil, né? Fútil. E a gente tem que pensar, não. A gente tem que pensar a moda do ponto de vista adulto como uma das maiores indústrias do mundo. Hoje, em tempos de sustentabilidade, a gente vai pensar como a segunda maior poluidora do mundo. Então, é uma área que a gente tem que ter uma atenção para a vida mesmo, assim. Então não tem nada de fútil em algo que influencia a economia mundial e, ao mesmo tempo, pode prejudicar muito o planeta. E é como a gente se expressa, Érico. Assim, o nosso primeiro contato que a gente tem com o mundo, que a gente tem com outras pessoas, é o que a gente está vestindo. Então, um exemplo muito bobo, assim. É uma camiseta de uma banda que você usa, você já está dizendo para o mundo, eu gosto de tal tipo de música. Uma camiseta de uma obra de arte. Você, o cara neutro, vai estar com uma camiseta preta. Eu sou um cara frio. Você já está falando que você é um cara mau, entendeu? Não. Eu vou ser sempre colorida. Então, sempre vai ter uma coisa a ver com o traço da nossa personalidade, com uma coisa que a gente gosta. E é o que a gente está expondo assim, para o mundo. Então, eu acho a moda, então, é um divã público. É um divã público, Érico, com certeza. E é muito legal também, porque tem esse lado, assim, por exemplo, de ter essa postura do empreendedorismo feminino, do empoderamento de outras mulheres, seja através de incentivar elas a terem seus negócios, seja elas através de, tipo, põe uma roupa legal e vai para a luta, use o que você quiser, seja quem você quiser. E aí tem a parte prática do dia a dia, que é montar uma vitrine, que é fazer projeto de loja, que é tirar uma foto, que é procurar um ângulo melhor para fazer um vídeo, que é fazer uma composição de um look de um jeito diferente. Então, assim, para mim foi onde eu me encontrei. Arte é conhecimento, é economia, é projeto de vida, né? É autoestima. É autoestima. Porque as hashtags, né? Hashtag.
Tudo hashtag, mas são importantes, né? Exatamente. Vamos aqui para iniciar uma linha do tempo entre vais e vens, idas e vindas, né? Vamos a gente lá. vai comentando aqui. Nosso primeiro trabalho, eu fiz questão de fazer essa versão ampliada, porque eu acho muito legal essa técnica. E como é que você chegou a esse trabalho que foi premiado, né? Você conta os detalhes aí pra gente, mas em primeiro lugar o processo de criação, independente até do objetivo a quem iria se dirigir, do trabalho em especial, em primeiro lugar. Essa época que eu fiz esse trabalho, eu estava fazendo o curso de cerâmica, que é um curso que não existe mais, era em São Bernardo do Campo. Então, eu fui morar em São Bernardo, tirei um ano meio sabático e fui morar em São Bernardo para fazer esse curso de cerâmica lá. E aí, lá em São Bernardo, tem vários bairros, assim, vários lugares na cidade que tem essa construção que ela não é favela, mas que ela é essa construção sem reboco, que ela é essa construção... É tosca, mas por falta ao mesmo tempo que ela é maiores tosca, condições, né? Ela tem a beleza dela, daquela textura, da caixa d'água, da antena parabólica, do varal, daquele traçado irregular. E daí eu comecei a ver muito isso, e daí eu estava fazendo cerâmica, e eu queria fazer uma coisa que fosse modular, que fosse encaixável, que fosse possível usar em várias situações. E daí eu uni essa visão, né, dessa cidade, do varal, do fio de energia elétrica, das casas diferentes, do comércio. E daí criei moldes, né, eram moldes que iam se repetindo, e daí isso ia formando painéis. Mas mesmo sendo modular, você percebe que não tem uma coisa de padrão no sentido de ser quadradinho, de ser certinho. Você vê que não é nenhum exatamente igual ao outro, né? Não. E a ideia era realmente essa. Eram vários modelos e daí a gente ia montando. Na época, esse trabalho foi um trabalho que eu fiz em parceria com o Ilha, o SAR, que tem, né, participou bastante com o salão. E daí trouxe um pouco também essa coisa do mais despojado, vamos dizer assim. Então, foi um trabalho que foi muito legal. Daí a gente foi premiado no Salão de Cerâmica do Paraná. Não sei se existe ainda esse salão. Até anotei aqui, porque, como você sabe, as pessoas próximas à melhor idade, elas precisam... eu te entendo muito, Eu tô puxando pra mim. Não, mas a gente tá junto nessa situação. Tamo junto. É nóis. É nóis. Que heróis. E daí esse trabalho, depois eu fiquei super feliz, porque aí a Secretaria de Cultura do Estado do Paraná selecionou esse trabalho para ser capa do catálogo de cultura deles. Foi um trabalho que teve uma repercussão bem legal, assim, participei, fiz outras coisas de cerâmica, participei de outros salões, mas eu acho que esse foi, assim, um que tinha muito de mim, assim, nele, e que teve uma repercussão super positiva. Então... Salão de Arte do Paraná, o nome era esse mesmo? Era esse. A revista do Sesc. Você me mandou a capa, mas eu achei legal realmente a textura, aproximar, porque é muito o que a gente faz quando vai numa galeria de arte, né? A gente fica lá, às vezes é porque a gente tá cegueta, mas muitas vezes é para apreciar. Também tem esse fator. Os detalhes, como que o artista fez isso ou aquilo e tal. É sempre legal, né? Esse foi legal. Assim, então, esse aí foi um ponto de partida. O prêmio é legal por isso, né? A gente estimula a gente a seguir em frente na área ou fazer trabalhos semelhantes, né? E eu acho que é uma forma, Érico, porque às vezes a gente faz uma coisa, tem os dois lados, assim, eu percebo quando você produz uma coisa que você está pondo muito de você naquilo. Sim. Tem o lado que, ao mesmo tempo, você está sendo muito honesto. Então, daí você fica feliz, porque você está sendo muito honesto. Mas aí você também fica naquela dúvida, tipo, eu achei incrível, eu achei maravilhoso, mas e o que será que as outras pessoas vão achar incrível também? Então, dilema do ser humano. Aquele lance, será tipo, que vão gostar de mim, do que eu faço? Eu amei, mas será que é tão legal assim quanto eu tô achando que é? Enfim. O prêmio, o prêmio, ele fala, não, tá legal, pode seguir nisso daí. É a confirmação que tá legal. máxima que você poderia ter. Ou você acha que o juízo do público pode ser maior, digamos assim, do que de jurados, ou escolhendo, avaliando o trabalho? Eu acho que isso de salão, né, de concurso, você vai saber dizer até melhor que eu, mas eu acho que é uma coisa muito louca, porque os jurados são pessoas, são seres humanos. Eu sei porque eu já fui jurado também. São seres humanos. Aí vai ter, sei lá, um determinado salão que você mandou um trabalho. Aconteceu um caso com uma colagem que eu mostrei pro Luizito, que é um cara que é fabuloso, professor da USP, genial, e ele achou aquilo a coisa mais incrível do mundo, e daí eu mandei para um salão e não foi aceito.
Então, Você vê, né? Tem muito assim, de imprevisível, de acaso, sei lá. tem o tanto. lance de a pessoa se identificar muito com aquilo e achar muito incrível. Tem o lance de a pessoa, por alguma razão, odiar aquilo e de repente até é bom, mas não bateu bem para aquela determinada pessoa. Então a gente não pode se basear, basear a nossa vida, o que a gente vai fazer no resultado de um salão ou na opinião da outra pessoa, porque é muito imprevisível. Mas eu acho e por outro lado, desculpa te Não, interromper, por outro lado também, não, claro que precisa ter simancol, lógico, popular se toca, né, meu? Desconfiômetro. A gente, acho que depois de um determinado momento, se a gente... Esse senso crítico, por um lado, não pode funcionar como estaca. Você ficar naquele lugar e não sair daquele lugar. Exatamente, não pode ser paralisante. Não, exato, a minha palavra é essa. Mas, bem por isso. outro lado também, o fato de você também não ser, nem selecionar, nem chegar à etapa básica, digamos assim, também não significa necessariamente que seu trabalho seja ruim. Tecnicamente pode ser bom. No salão de humor eu já tive essa experiência de ser jurado. E muitas vezes, com dor no coração, você tem que tirar uma coisa que é tirar, boa. porque é uma seleção. Não, e são várias pessoas que estão ali, tem que chegar num acordo também e daquilo. depende. Olha, eu sempre vejo assim, a gente não pode colocar isso como fator primordial. Em primeiro lugar, você não pode colocar a opinião das pessoas. Sim. Mesmo uma opinião legal pode ser uma opinião que de repente não encaixa. A gente é humano. Por mais que você tenha qualificação, como seu professor aí. Então ele assim, às vezes até o que ele quis. Você queria ouvir e estava conjugado uma coisa técnica. Você sabe que ele tem um rigor, ele tem um profissionalismo, tem uma bagagem que você vai ouvir, ouvi-lo. É a pessoa para você ouvir. É bem isso. Mas ele não é jurado dos... Então, assim, acho que a gente, aceita o elogio, mas também pondera isso daí. Não leva pro coração. Não, isso é importante. Não leva pro coração. Então, vamos pro próximo aqui. Já continuamos aqui na nossa linha do tempo. Esse aqui já completamente diferente daquele anterior. Temos muitas surpresas, ilustre espectador. É boas surpresas. É a aventura da Janine aqui. Isso é uma coisa assim, né? Se a gente for considerar um trabalho unicamente artístico, eu acho que a colagem é o meu meio. Por que você acha isso? Ai, Érico, eu não sei explicar. Explica! Estamos aqui para isso. Ninguém falou que eu ia ter que dar satisfação. Eu acho que é uma coisa que eu faço muito naturalmente, que é muito prazeroso. É uma coisa que eu sempre fiz, mesmo que meio inconsciente, assim. E é uma coisa que parece que eu tenho um olhar, parece que é fácil para mim. Não sei se... Fácil, fácil... A gente sabe que a palavra pode ser adequada, mas assim, eu vou trocar, se me permite, por fluente. Fluente. Sabe por quê? Porque Érico, fácil, muito melhor. Muita gente também vê o que a gente faz e acha que é fácil porque é fluente, né? Exatamente. Como a gente tem um resultado muito fluente, então as pessoas acham que é fácil. Mas eu acho que você definiu bem. E daí eu lembrei de uma coisa do Bruno Munari, que é um designer, que ele fala o seguinte, que o difícil é fazer o simples. Minha nossa. Que o complicado é fácil, porque você vai colocando tudo ali. Agora você conseguir um design que ele tenha uma coerência, ele seja simples. Nossa, e ainda o designer falar isso, né? Ele sabe o que você precisa de pensamento condensado, de uma série de coisas para você fazer um trabalho. E o que eu posso eliminar aqui que não vai prejudicar a minha comunicação disso aqui que eu estou dizendo. E a cabeça das pessoas é barroca, né? Vide a de muitos clientes que nos procuram, mas sua função é tirar os excessos do caminho, mostrar o melhor caminho para ele, para o trabalho para ele, né? E esse aqui, como é que é? Esse aqui foi o seguinte, Érico. Esse eu vou guardando muitas coisas assim. Agora faz um tempo que eu não faço colagem, mas mesmo assim eu tenho caixas e caixas dessas caixas, sabe, esses containers, que eu vou guardando muitas coisas que eu acho que de alguma forma fazem sentido. Então vai ter lata, vai ter papel do McDonald's, vai ter muita revista, panfleto que eu pego na rua, ingresso, papel com textura. É quase um brechó particular. Assim. É um lixo mais limpinho, que para mim faz muito sentido. Estou tentando livrar sua cara aqui.
Mas o que eu acho? Eu acho que esses objetos do cotidiano, esses objetos que a gente manipula, são coisas que dizem muito da nossa rotina, são coisas que elas têm uma linguagem por si só. Eu fico olhando aqui porque eu me intriga, sabe? Porque são referências do dia a dia, mas você coloca um significado muito particular. E a coisa da surpresa que o artista coloca, aquele espanto que você fica, olha. Que a pessoa vai parar e falar, nossa, mas o que ela quer dizer com isso? E daí foi na época, assim, até hoje, eu acho que as pessoas, elas querem essas respostas muito fáceis na vida. É meio bula, né? Meio bula. Então, como que é o roteiro da vida? O roteiro da vida para a mulher ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai estudar, ela vai arrumar um bom marido, ela vai se casar. O roteiro da vida. E ela vai ter filhos, e ela vai... o roteiro da vida para o homem. O homem, ele vai crescer, ele vai estudar, ele vai ter uma profissão, ele vai ser bem-sucedido na profissão. Eu acho que as pessoas, elas buscam muito essa bula, essa resposta fácil. Eu acho até que também, de certo modo, elas também não estão erradas, porque a insegurança é muito aflitiva, é medonha. E daí era meio isso que eu estava questionando, tipo, tem como você comprar fé enlatada? Tipo, tem como você comprar amor? Você tem garantias? Então, assim, questionar essas certezas e dizer que não, gente, tudo isso é uma coisa que é uma construção, é uma coisa que vai acontecer de uma forma ou de outra para cada um. Então, não é uma coisa enlatada, não é o atum que você vai lá no supermercado e você tem essa certeza, essa segurança de que ele vai estar lá, o atum e o artista lata. também, as pessoas, às vezes, elas querem a arte confortável, né? Existe, lógico, e tem o seu valor também. Não, exatamente. Mas tem lá os que dão uma cutucadinha, né? Mas eu acho importante, assim, né? Eu acho importante a cutucada. Tanto quando a gente vê a cutucada e ela serve para nós, né, Érico? Eu acho que aí você sente algo fisgando no traseiro. Você fala, nossa, eu acho que talvez eu possa melhorar aí nesse aspecto da minha vida. Será que essa cutucada aí não me fez bem, né? Mas por que será, né? O porquê será já significa que você realmente você está fazendo errado. E aí esse trabalho foi um trabalho que eu fiz, assim, eu começo a mexer nessa loucura toda, e daí as coisas vão fluindo e eu vou montando. Não é que eu começo, eu vou fazer um trabalho questionando. Eu começo a mexer e daí eu fiz. A bula eu até acho que você racionaliza depois também, né? Exatamente. E foi isso que aconteceu. Eu fiz esse trabalho. Aí depois que eu fiquei pensando, né, tipo, qual a relação entre as imagens, qual a relação entre as latas, e daí eu comecei a questionar tudo isso. Foi uma época que eu realmente estava pensando sobre isso, né, porque eu não segui muito certo, assim, o roteiro da vida. E daí a gente fica... Bom, o roteiro que todo mundo quer, né? O roteiro esperado, né? E aí surgiu um salão, achei na internet, alguém me mandou, não tenho certeza, acho que alguém me mandou, enfim. Esse salão que era um salão para obras de até cubos, né? De 10 por 10 por 10 centímetros. Salão Fundarte Sesc. Isso. Tá, em 2013, né? Faz tempo, né? Abafa. Passa a data, corta. E aí eu falei, encaixa, cabe, vou mandar. E daí eu mandei e acabou sendo um trabalho premiado também nesse salão. E eu fiquei super feliz, assim, porque foi uma coisa que realmente eu fiz. Porque pra mim, né, foi uma coisa que eu estava me expressando, que foi satisfatório, que foi natural ali. Comportamento enlatado 1 e 2? A ordem é essa? O nome já... Opa! Exatamente. E passemos, então, para nossa próxima surpresa. Esse é muito bom. Isso eu acho interessante também, porque já é para um tipo de salão que é bem peculiar e rende muita coisa legal, né? Sim. Que embora o suporte seja igual para todos, que é a caixinha de fósforo, né? Sim. Eu acho que o desafio é você usar um suporte que aparentemente ninguém dá atenção, né? Ainda hoje que os fogões são todos automáticos. Acho que estamos na mesma situação. Então, e desafio de fazer algo num suporte diferenciado, né? Que é o fósforo. E pequenininho, né? Eu não sei que tamanho eram essas caixinhas. Caixinha de não sei fósforo se era a pequenininha normal, mesmo. a pequenininha.
Conta desse daí, então. Que você participou mais de uma vez nesse salão de fósforos aí. Participei, acho que duas com certeza, eu acho que 3 vezes. Em Piracicaba. Em Piracicaba. Essa era uma mostra que acontecia anualmente, eu não sei se ainda acontece, eu acabei me perdendo um pouco. Anualmente na Casa do Povoador, era um projeto muito legal, muita gente incrível participou, saía muito trabalho realmente assim maravilhoso. Eu gostei muito de participar. Esse aqui, o que se trata? Aí eu trago a mesma linguagem, né, que é essa linguagem da colagem para a caixa de fósforo. E daí aqui eu estava passando por uma fase, assim, com um monte de coisa acontecendo na vida, e daí você começa a questionar muita coisa. E daí eu estava falando, assim, sobre oportunidades que a gente perde, sobre chances que a gente... Né, coisas que a gente fala não. Então, os fósforos, eles estão queimados. Tipo... Não, sabe o que me dá a impressão, olhando isso aqui? Que como você coloca com fotografias, né? Com montagens e tudo, você ressignifica, né? Mas dá a impressão que os fósforos estão pegando fogo dentro das caixinhas. Acho que é uma alma em chamas. Pode ser também, aí fica a interpretação. Aí, tá vendo? Mas era uma coisa tipo assim, às vezes, sabe aquele lance assim, da amiga que chama para tomar um café e você fala, eu não posso porque é XPTO, e você deveria ter ido, entendeu? E ter tido esse momento com a pessoa, porque você não sabe se você vai ter outro. Aí depois de um tempo, né, você começa a refletir sobre os seus nãos, né? Exatamente. Então era sobre isso, sobre coisas que às vezes a gente acaba não fazendo, porque a gente cai nessa coisa da rotina, sobre coisas que a gente, tipo, era importante para mim, mas eu acabei deixando de fazer porque a sociedade, o outro, não sei quem. Então, eu acho que é sobre isso, é sobre a gente ser quem a gente quer ser, sobre a gente falar o que a gente tem para falar, sobre a gente não perder essas pequenas oportunidades, esses pequenos momentos assim que a vida vai proporcionando para a gente, porque pode ser que, sei lá, né? O sei lá que é difícil de lidar, que é difícil. né? O que a gente tem certeza é o agora. Então, a gente tem que focar nisso, né? Muito bom. E você se lembra de alguma... até fugindo 2 segundos aí do seu trabalho. Você se lembra de alguma solução de arte assim? Ou de alguém que tenha feito um trabalho peculiar em fósforos, assim? Agora, assim, não lembro. Não especialmente, mas assim, você sentia que tinha uma diversidade de técnicas dentro do suporte da caixinha de fósforo? Nossa, muito, super. Eu lembro, teve um ano que o Eduardo Grosso, que já teve até aqui com você, mandou um trabalho muito colorido, muito legal. Eu lembro que tinha várias pessoas que eles transformavam isso em escultura, eles punham meio que esculturas nas caixinhas. Tinha muita gente que pintava, a maioria das pessoas acabava... fazendo pintura. Tinha muitos artistas acadêmicos que participavam, então eles traziam essa linguagem da pintura. Até você sempre pensa neles como fazendo quadros normais, né? Entre aspas. Num suporte pequeno desse, você ficou curioso. Assim, era bem legal, assim. Eu não sei se ainda acontece essa mostra. Se não acontece, poderia voltar, porque era muito legal. Mas ninguém escreveu caixa de forfe? Estamos em Piracicaba, né? Afinal de contas. Eu já estou dando ideia para alguém que como eu sou colaborativo. Joga pro universo. Vamos que Mas que ninguém pega, isso é meu. Não, agora já está aprovado. Agora já está gravado. Já me ferrei, já. Eu sou muito fofinho. Vamos passar para o próximo. Para a próxima surpresa. O que será que teremos? Agora é a sua área da arquitetura, que é a criatividade sob outro foco, outra perspectiva, também uma maneira de você dar bem-estar, o ambiente se integrar com as pessoas, né? Ter essa simbiose que muitas vezes o Niemeyer não fazia, mas é outra proposta. Não vamos falar sobre o Niemeyer, Érico, comigo, porque a gente vai entrar numa polêmica. Bom, se eu quiser visualização, a gente quer ir pro pau aqui sobre o Niemeyer. O que eu acho, assim, né? São linhas. O Niemeyer, assim, né? Para mim, foi um escultor maravilhoso. Então você reconhece méritos nele em alguma coisa? Eu acho que ele foi um escultor maravilhoso. Enquanto arquiteto, eu tenho algumas, né? Muitas restrições? Algumas restrições. Eu acho que quando a gente projeta um espaço, né? A partir do momento que você fala que você está fazendo uma coisa que é arquitetura, você está projetando para pessoas, você está projetando para lugares. Então, quando quando você faz o projeto de
de arquitetura, o que você vai pensar? O que vai acontecer nesse espaço? É um espaço que a pessoa vai morar? É um comércio? Quantas pessoas? Como é a rotina dessas pessoas? Quando você vai colocar um prédio num lugar, numa cidade, quando você vai inserir alguma coisa ali naquela paisagem urbana, o que você vai pensar? O que tem no entorno aqui? Eu estou sendo respeitoso com essa pré-existência? Você está pensando que tem gente, né? Você está pensando que tem gente, você está pensando que tem insolação, você está pensando que tem vento, você está pensando que já existe um prédio do lado, que tem uma passagem. E se eu faço esse prédio com uma área térrea permeável, que as pessoas atravessam esse quarteirão? Então, eu acho que a arquitetura ela tem muito a ver com pessoas, com lugares. E o Niemeyer, ele era um escultor maravilhoso, porque ele fazia coisas lindíssimas e estacionava, assim, ó, aquele disco voador dele ali. E é isso. Tem mérito? Obviamente que tem mérito. Ele vivia um momento histórico em que isso era muito fluente, vamos dizer assim. No aspecto, até um depoimento dele sobre o tempo dele, né? E ele estava vivendo Le Corbusier, ele bebe na fonte do Le Corbusier. Então, é coerente, sim, tem mérito, com certeza. Para mim, Janine, aqui na minha humildíssima opinião... Bom, estamos ouvindo você, né? Então, pode falar. Preferia outros arquitetos, optaria por outros arquitetos. Que até acho interessante, porque a questão do contraste, eu acho também é um estímulo do tipo... Muitas vezes, a maioria das pessoas, e sem demérito às pessoas, que pode ser bem intencionado também, eu acredito que a maioria das pessoas aponta o dedo e fala, isso aqui está errado, ou isso eu não faria. Até numa entrevista aqui, só uma autocitação rápida, num podcast que eu dei uma entrevista lá em São Paulo, eu falei assim, até coisa que você vai elaborando quando você falou de... Às vezes você está pensando que você nem pensaria ter que definir alguma coisa, né? Eu falei assim, uma coisa que eu acho que na prática você vai executando, depois você coloca lá no pé da palavra, né? Você fala, meu Deus, em vez de eu dizer para as pessoas o que elas tinham que fazer, na internet tem muito isso, né? Tem especialistas em tudo. Então eu falava assim, quando eu era criança, assim, quando estava começando, tinha coisa que eu via, tipo gibi que eu via, eu falava, não quero fazer isso. Não quero fazer isso. Eu não quero ler isso. Em vez de eu querer assassinar um artista que fez aquilo, eu falava, eu vou fazer do meu jeito. Do meu jeito. Então, assim, até esse contraste, por exemplo, seu com o Niemeyer, não é que você quer acabar com a arte do Niemeyer, ou que você fica resmungando com a arte do Niemeyer. Na sua prática, você fala, eu faço diferente dele. E tudo bem, né? Minha crítica pessoal ao Niemeyer, que é uma coisa que realmente assim, me incomoda, mas lembrando que eu sou... né, a formação, né, que eu fiz de arquitetura, depois eu fiz uma extensão na PUC, é sempre na área de patrimônio histórico. Então, eu sempre vou ter uma visão conservacionista. E daí o Niemeyer vai lá em Ouro Preto, por exemplo, e coloca aquele hotel ultramodernista no meio de uma cidade barroca e ele ensina para as pessoas de Ouro Preto que viviam ali naquela construção barroca, naquela forma, naquela estética barroca, ele ensina para eles a, sei lá, construir em concreto armado, a fazer formas retas, a tirar o ornamento. Então, ele traz essa lógica do Corbusier para um contexto barroco. Então, eu acho que fica até meio... O que me incomoda... O lugar não é o lugar para fazer aquilo. Não é o lugar para fazer aquilo. Então, é isso. Às vezes soa como forçada de barra. Como forçada de barra. E daí você pega, por exemplo, a obra que todo mundo mais elogia do Niemeyer, que é o Ministério da Educação do Rio de Janeiro. Verdade. Mas é um projeto essencialmente do Le Corbusier. Então, assim, eu acho que as pessoas, talvez, elas... poderiam se informar mais antes de elogiar ou criticar o Niemeyer. Bom, você tem propriedade. E ter elogios e críticas a fazer. Ou quando você pega, por exemplo, o Museu de Curitiba, que é aquele museu que é o olho. Sim. É lindo. Na foto, Érico, é maravilhoso. Na foto é maravilhoso. Vai lá para você ver. Aí você chega lá no lugar, aquelas quinas, aquele canto, né, que fecha o olho, é um espaço enorme perdido. Ele é vidro nas duas faces, então é insolação, calor absurdo. Aí você tem que subir todos aqueles andares, né? Porque aquela base do olho é uma escada por dentro que você vai subir para chegar lá em cima no olho. E aí o corredor que chega na escada passa por baixo de um espelho d'água em Curitiba. Então tinha N problemas de umidade. Nossa. Então, assim, do ponto de vista funcional, falhou. É bonito?
gosto é subjetivo, eu acho legal. Gosto se discute, Gosto né? se Como discute, estamos mas fazendo. eu acho assim, na arquitetura a gente sempre tem que ter esse foco no usuário. No usuário. Então, não era para ele fazer essas coisas, né? fica aí a reflexão, cada um que tire suas conclusões. Mas eu acho que a gente tem que ter sempre esse foco no usuário. Então, eu vou projetar um museu, sei lá, eu já fiz projeto de uma galeria. Como que as pessoas vão circular? Onde que vão ficar as obras? Como que vai ser a iluminação? Como que eu vou fazer para valorizar o máximo possível? O que é o foco aqui? O que eu tenho que privilegiar nesse projeto? É a obra. Como que eu vou fazer isso? Ah, não, aqui é um hotel, então o que vai funcionar? Não, aqui as pessoas elas vão passar pouco tempo, então eu preciso de praticidade. Aqui é um café, né? Aqui eu trouxe esse que é um exemplo... Já fala dele. Vamos lá. Exemplo que eu achei legal colocar, apesar de ser um projeto super simples, assim, eu achei legal porque é um projeto que está aqui em Piracicaba, que muita gente vai conhecer, que é o café lá do Mercadão Municipal. Que já tem 100 e tantos e lá vai pedrada há anos, né? Isso foi uma obra que foi legal porque a gente está dentro de um edifício histórico, um edifício tombado, que é o edifício do Mercado Municipal aqui em Piracicaba. Esse café ele já existia e daí me chamaram para fazer uma ampliação. Então, eu já tinha duas pré-existências. Eu tinha a pré-existência do edifício histórico e eu tinha a pré-existência do projeto anterior, que era um projeto muito bom, do Celso Laetano, que é um arquiteto aqui de Piracicaba. Mas eu também tinha aí algumas coisas que eu precisava oferecer. Então, eu precisava oferecer mais assentos, porque é um lugar que é muito movimentado. Então, eu precisava colocar mais pessoas confortavelmente instaladas. Tinha que ser uma coisa fofinha, uma coisa agradável, uma coisa, estou fazendo um passeio no meu domingo de manhã aqui, ou dei uma pausa no meu dia. É convidativo, né? É aconchegante. Tem que ser aconchegante. E aí, ao mesmo tempo, a gente tinha que ter a questão funcional de, tem que ter X geladeiras, vai ter liquidificador, vai ter instalação elétrica, eu preciso de, sei lá, geladeira para expor a sobremesa. Então, a arquitetura, o design, a arquitetura, ela tem muito disso, que ela tem que associar uma coisa funcional, mas uma coisa estética, uma coisa agradável, uma coisa combinativa, mas tem que funcionar também. Eu acho que é um dos maiores desafios, sabe? Você pensar no usuário final, digamos assim, e você conjugar harmonia, acessibilidade, disponibilidade, o que for, assim. E aí, quem são os usuários? São os clientes, mas também são as pessoas que estão trabalhando. Sim. Então, pensar em tudo isso. Tem que ser agradável e funcional para quem estiver naquele ambiente, né? E aí tem o ponto de vista que é um comércio. Então, tem que ser chamativo para que as pessoas tenham vontade de parar ali, tomar um café, comer um doce e ficar um tempo ali. Exato. Então, eu imagino que, no caso do Niemeyer, ele tinha uma postura muito de artista, assim, generalizando, sabe? Sim. Apertar a tecla, dane-se. O público, que eles vão se sentir bem aqui, isso e aquilo, deixa pra lá, né? Eu achei legal. Eu achei legal. Falava, eu achei legal, vamos fazer essa obra aí. Mas assim, uma visão dele, claro, né? Mas eu tenho mais empatia, assim, com essa visão, que acho que a arquitetura é menos a arte colocada da maneira adequada, né? Exatamente. Então, quem que não gosta de estar num lugar agradável, né? Esteticamente, as cores e tudo mais que você falou, E a gente vai ter, né, grandíssimos arquitetos aí que eu não precisaria nem citar, que conseguiram fazer obras belíssimas, esteticamente emblemáticas, incríveis e que funcionam super bem. Mas hoje o arquiteto aqui é você. Mas enfim. Bom, já falamos de um que era o oposto. Já criticamos o Niemeyer, coitadinho, né? Que Deus o nosso corte polêmico nós já temos. Pode passar para o próximo, né? Ainda estamos na arquitetura. Esse aqui é bem legal, esse projeto. Você mandou muita foto, mas eu tentei pegar uma que definisse o projeto, assim, dentro da minha visão, claro, mas enfim. Esse projeto foi um dos projetos que eu mais gostei de fazer. Infelizmente, foi um projeto que acabou não sendo utilizado, implementado por questões... Era um galpão abandonado na cidade de Limeira. E daí a Sara, maravilhosa, me chamou para fazer esse projeto que ela queria aliar no mesmo espaço. Brechó, ela tinha formação em moda, então ela queria
trazer o brechó, trazer um espaço de alimentação, restaurante, café, comida, que tem muito a ver esse lance do convívio, e palestras, workshops. É um espaço cultural, gastronômico e de moda. Então, assim, tinha tudo que eu gostava na minha vida, porque tinha comida, tinha café, tinha moda, tinha cultura, ela queria trazer exposições. Só que, enfim, aí o proprietário do galpão, problemas burocráticos aí da vida, acabou cancelando a Nossa, isso obra. É uma pena muito, né? E foi um projeto que foi muito feliz, porque, assim, às vezes, quando você vai fazer um projeto de design, um projeto de arquitetura, o que acontece? Você fala assim para o cliente, vamos aproveitar essa estrutura aparente aqui, super rústica. O cliente, não, vamos colocar gesso. Aí você fala assim, vamos usar essa madeira reciclada, que tem muito a ver com isso, que é uma preocupação real para mim, de ser sustentável. Vamos usar essa madeira de demolição. Mas madeira velha? Você quer que a gente ponha madeira velha no projeto? Nossa, bem... Aí você fala... Duro, né? É pesado. Aí você fala assim, vamos colocar um neon, que vai ficar super descolado aqui no meio. Mas... neon? O que as pessoas vão pensar se a gente puser um neon aqui? Então, o cliente ele vai muito... Aí ele vai colocando os obstáculos. Colocando esses obstáculos, que foi até uma das coisas que hoje eu não faço mais projeto, que eu acabei me desgastando por isso, porque você cria uma solução que ela é esteticamente funcional, do ponto de vista comercial, ela é incrível, financeiramente ela vai ser super econômica, ela contempla a questão da sustentabilidade, que a gente não tem mais a opção de fazer nada nessa vida sem pensar nisso. E daí o cliente fala, não, mas lá na minha vizinha, ela colocou... Não. Mas colocou pelos motivos dela, né? Não, ela colocou porque saiu na revista, porque a outra vizinha, não sei das quantas, também viu, porque a fulana falou que era chique. Então acaba sendo uma questão de vaidade, de competitividade. Exatamente. De ego, né? Exatamente. Então, assim, a partir do momento que a coisa começou a sair... do que eu realmente valorizo, de coisas que realmente eu gosto, de coisas que são realmente importantes para mim, o cliente, né? E quando passa a ser uma coisa de ego, porque todo mundo está fazendo, tal, eu não parei para pensar se faz sentido para mim, mas todo mundo está fazendo, eu também vou. Sabe, assim? Seguir com a boiada, né? Seguir com a boiada, e daí com esse lance da pandemia, as pessoas, foi o que me fez parar, assim, foi sabe, a gota d'água. A pedra final, assim, esse lance da pandemia, que daí as pessoas começaram a desvalorizar muito o trabalho dos profissionais de uma forma geral. Assim. Eu comecei a pensar também, né? As pessoas começaram a desvalorizar o trabalho de profissionais de arquitetura, de design, de qualquer coisa, Érico. Mas você não precisa trabalhar, porque está tendo uma pandemia e está todo mundo reclamando. Você não quer meu dinheiro aqui para fazer o que eu quiser? Mas boiada, tá todo mundo reclamando. E você? Eu tô te propondo algo, uma solução para você, para quem está integrado no seu ambiente e tudo, mas não, sempre os outros, né? Então daí eu achei que para mim, assim, já não fazia mais sentido. Então você estava partindo para uma escalada rumo a fazer trabalhos que você acreditar, você começa a colocar a sua marca, e aí quando nesse caminho de ter uma identidade, de você conseguir estabelecer uma identidade, ser respeitada por isso, esse caminho meio que você acha que foi interrompido com a pandemia? Sim, eu acho que a pandemia foi assim... Foi um divisor de águas para muita gente. Para um monte de coisa, para todo mundo. Não existe uma pessoa, se alguém falar, não, eu não fui afetado em nada pela pandemia. Ou essa pessoa tem problema e não entendeu o que aconteceu, né? Eu acho que favoreceu, por exemplo, podcasts, né? De alguma maneira, tô aqui, porque por causa disso também. E aí, nessa época, também eu já estava com o brechó, já estava rolando o brechó já estava crescendo, que foi uma coisa que cresceu muito com a pandemia. Então, eu falei, por que eu vou ficar aqui investindo meu tempo? Daí volta lá naquilo que eu questionei, né? Do tempo perdido, das oportunidades, das escolhas que a gente tem que fazer. Eu falei, mas pera, por que eu estou investindo aqui o meu tempo? Por que eu estou pensando sobre uma coisa que não faz sentido para mim? Mas eu acho que aí você vai rumo, é uma palavra muito usada, mas acho que tem muito sentido, muito propósito para usar essa palavra. A essência, né? Sim. Se você sempre volta,
o eterno retorno ao que você tem de essencial acaba definindo o seu caminho sempre. Você vai sempre se reinventando, mas sempre naquela... Se você se ouvir, você acha que você sempre vai ser mais feliz, vai poder até realizar melhor para o outro, né? Mas, com toda certeza, Érico, com toda certeza. Por próximo, eu acho que já vai chegar no brechó. O projeto meio que esse foi um dos aí, últimos. E tá aí, vendo? O brechó, chegamos à sua essência. O brechó foi uma coisa que começou em 2014. Para falar o nome certo, Na Cagada, não sei se pode falar. Já falou. Foi bem Você já falou. Mas começou Na Cagada, era uma coisa que eu sonhava fazer. Eu já amava brechó há muitos anos, já fazia muito sentido para mim de várias formas, mas a gente tem aquela ilusão, né? Tipo, não, mas para eu montar um negócio, eu vou sentar no computador, eu vou fazer um plano de negócios, eu vou abrir uma planilha no Excel, aí eu vou guardar um dinheiro. Vai fazer curso no Sebrae. Aí eu vou fazer um curso no Sebrae, vou guardar um dinheiro, aí eu vou fazer não sei o quê, aí eu vou me organizar, aí eu vou mais não sei o quê. Aí você acha que você vai fazer um puta planejamento, assim, incrível. Você vai focar naquilo, né? Tudo você vai parar a sua vida de tudo mais que tá rolando. Agora o mundo abre espaço para que eu... Abre as portas mágicas do empreendedorismo e daí você vai lá e monta o portal seu do empreendedorismo. A vida real não é isso. Se alguém acha que desculpa, destruir sonhos aí, mas não é. E aí o que aconteceu? No final de 2014, eu tinha muita roupa, porque eu já comprava em brechó, sempre comprei, sempre gostei. Minha mãe tinha muita roupa, e daí todo ano, no final do ano, a gente fazia essa limpa para não ficar essa coiseira parada, porque você ter muita coisa, você ser acumuladora são coisas... Não, é colecionismo. São diferentes, Érico, porque se você tem muitas coisas, mas todas aquelas coisas ali, elas estão circulando, você está usando... Ou você não está usando, mas ela está ali porque ela tem um valor sentimental, ou ela está ali por alguma razão. Se aquilo faz sentido, beleza. Você só está empilhando coisa, você é um acumulador. É que você faz sem pensar, né? Você só no calor do impulso. Vou guardar esse aqui, vou guardar esse... Isso é um acumulador. Mas só que aí o que acontecia? Todo final de ano a gente tinha essa tradição de fazer um limpa, ver tudo que a gente não gostava, que não servia. Isso daqui tá muito velho, não tá mais legal para usar, isso não faz mais sentido com a minha rotina. Então a gente fazia esse limpa e a gente doava. A gente chamava as pessoas que a gente tinha amizade e falava, gente, vê aí o que vocês querem. E daí a mulherada ia lá, batia papo, dava risada. E levava as coisas. E, paralelo a isso, eu tinha um outro projeto que eu sempre gostei, sempre continuei um pouco nesse mundo da moda, que às vezes eu fazia bazares. Como eu fazia projeto para várias confecções, para várias empresas de moda, as pontas de estoque, eles falavam, a gente tem essa ponta de estoque parada aqui, a gente não sabe o que fazer. Então, de vez em quando, eu fazia evento na minha casa e vendia essas peças dos meus clientes. Você é muito sociável para ser artista. Não. Não tá errado. Por isso que não deu certo. Paixão. Aí, o que aconteceu? Chegou no final de 2014, estava numa fase super complicada, assim, da vida. Meu pai doente, com câncer. Nossa. Eu tinha um emprego super estável. Eu pedi demissão do meu emprego. Olha, corajosa, hein? Não. Às vezes o que a gente pede a Deus, né, que é a estabilidade, às vezes a gente pode jogar pro alto. Às vezes não é o que a gente quer. Às vezes é o que a gente precisa, às vezes não é, né? Às vezes não é. E às vezes a gente vive a ilusão da estabilidade e eu vou chegar aí com essa história. Aí o que aconteceu? Eu já tinha pedido demissão do emprego que eu tinha, que era super bom, super estável. Aí meu pai ficou doente. Bom, tava daquele o furacão jeito. que veio. É aquela história, você planeja e Deus ri. E aí, o que aconteceu? E tinha uma amiga minha, da época, ela estava sem trabalho. E daí eu falei, Vivian... E ela também tinha muita roupa, porque a gente também era parças, de juntas, no brechó, garimpado, e ela também tinha muita coisa. Eu falei, Vivian, não dá, esse ano a gente vai vender nossas coisas. E daí eu peguei todas as minhas coisas, todas as coisas da minha mãe, essa amiga minha, a gente colocou tudo nessa sala, que é onde foi meu escritório de arquitetura, que era um prédio comercial que tem 3 conjuntos comerciais, e daí em um conjunto era meu escritório e um estava vazio, que era esse aqui. Aí eu falei, vamos fazer um bazar aqui e vamos vender as nossas roupas, porque a gente precisa de dinheiro, e é isso. Se as pessoas... É bem prático, né, na verdade? Se as pessoas vinham quando era de graça, elas que vinham para comprar agora. Foi bem nossa loja. Olha. E aí aconteceu uma coisa muito legal, que cada amiga que ia para comprar falava, nossa, mas genial essa ideia, vocês não querem vender as minhas roupas também? Porque eu tenho um monte de roupa parada em casa, são coisas legais, vocês não querem vender? A gente falava, sim, a gente pode vender para você. Olha só. E daí o brechó começou deste jeito. E daí essa foto ela é muito boa para mim, porque...
Isso daqui, para mim, é a materialização do faça o melhor com o que você tem. Não espere... Isso é muito... Olha... Não espere a sua planilha do Excel virar realidade. Isso é muito importante de dizer, sabe? Até vou me deter um pouco nesse ponto, que eu acho tão importante. Porque, assim, do mesmo modo lá que eu coloquei um pouquinho mais para trás, lá, de em vez de ficar criticando fazer do seu jeito... Também não ficar esperando a hora certa para fazer. Quando eu tiver dinheiro, eu faço. Quando eu tiver, sei lá, quando eu tiver a minha família, quando eu tiver a minha base, ou seja o que for nesse sentido, eu faço. Tipo, a desculpa perfeita para você protelar 90% do que você pode fazer. Não, e a desculpa... Nós nunca temos temperatura ideal para nada, nem dinheiro certo para nada. E a desculpa perfeita para você não correr risco. Você fica na zoninha de conforto, mas na verdade você não tá confortável, né? É aquela história, né? Eu tô aqui, ó, na merda, aqui é quentinho, aqui é fofinho, tem mosca, cheira mal, mas tá aqui. Então daí eu acho que isso foi a materialização. É uma metáfora assim, meio mal cheirosa, mas... Mas é real, é a Érico. realidade mesmo. Aqui é seguro, eu sei o que esperar. Dessa situação. Então... Não, e o que rolar de que não tá no roteiro também, você pode ser que você joga pro universo no mau sentido. A culpa você joga. Esses dias eu vi, eu não lembro quem tava falando sobre sorte. Alguém tava falando alguma coisa sobre sorte, eu não vou lembrar onde, mas a pessoa falou um negócio que pra mim foi tipo... Cara, óbvio que é isso. Por que as pessoas não... o óbvio, nem é tão óbvio. Não assim, é tão óbvio, mas ela explicou de um jeito muito bom. Essa pessoa, não lembro quem era. Ela fala assim, a vida ela vai acontecendo e as situações, né? Se a gente pusesse numa timeline, as situações iam passando aqui. E daí o que é sorte? É você saber escolher aqui o que você vai se arriscar, o que você vai se aventurar, o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Mas você vai ter que alguma coisa aqui escolher, e nem sempre... levanta a mão para escolher, criatura. E talvez nem sempre aquela escolha que você fez ali naquele momento parecesse ser a melhor, mas foi a que você fez, enfim. E aí eu sei que eu não tinha R$1 no bolso. Aí muita gente vai chegar e falar, mas como, sua louca? Não, o pessoal falava, Érico, você não tá entendendo. Eu entendo. Opa. O pessoal falava assim, nossa, mas vamos falar, Piracicaba, 2014. Outro corte polêmico. Piracicaba, 2014. Eu olhava nos olhos das pessoas e falava assim, eu montei um brechó. As pessoas falavam, mas... Como assim você montou um brechó? Como assim? São as duas palavrinhas. Não, montei um brechó. Mas brechó, como que é brechó? Brechó é tipo lar dos velhinhos, assim? Por que você montou um brechó? Porque já existe o lar dos velhinhos. Aí tinha pessoas que falavam assim, mas você montou um brechó. Mas por que você fez isso? Você estudou, você tem informação. Você não era arquiteta? Não, sabe o que eu acho engraçado? Chega nessa hora, aparece um monte de especialista em coisa nenhuma. Pra dizer assim, que você tá errado. Mas se você queria trabalhar com roupa, por que você não montou uma loja normal? Todo mundo tem a solução pra tudo. Não, era tipo, aí você ouve, você fala, puta vida, né? Sério que eu vou ter que ter essa conversa mais uma vez aqui, mas tá bom. Tem, né? Então foi bem isso. E daí o que aconteceu? Então aqui essas roupas que vocês estão vendo são as minhas, da minha mãe, da minha amiga Vivian, na época. Isso daqui é um suporte de vaso, que era da minha avó. Olha isso. Isso daqui é um trilho de cortina que eu tinha guardado. Essa mesa é uma mesa que eu comprei lá no Lar dos Velhinhos. E era o que tinha, e foi isso, e fim. Seria super legal se eu tivesse comprado cabides. Eu não podia comprar cabides, então eu peguei os cabides da minha casa e pus. Era o que eu tinha. Seria super legal se eu tivesse comprado araras. Podia fazer? Não, então é isso que vai ter. E aí, devagar, isso foi se construindo. As pessoas começaram a ir, porque as pessoas não iam. Eu chamava, eu falava, Érico, passa lá conhecer meu brechó. Aí você falava, tá bom, pode deixar. E por dentro, você estava falando, coitada, tá doida, né? Então, daí isso foi se construindo, assim, muito lentamente no começo. Na época, o que a gente tinha de internet para fazer divulgação era o Facebook. Ainda estava engatinhando. Ainda estava engatinhando o Facebook. Ainda existia televisão. A primeira propaganda que eu fiz foi com o Rui, do Shop Mix. Olha. Aí eu liguei lá no Shop Mix. Eu quero fazer propaganda. O que você quer divulgar? É um brechó. Aí o cara, tipo, brechó? Já aconteceu publicações que eu quis colocar anúncio e as pessoas, tá, beleza, pode deixar, eu passo aí. O anúncio, tô esperando... o cara que podia... Então, assim, existia preconceito das pessoas, existia preconceito das mídias que eu tinha para fazer propaganda. Então, no começo foi bem complicado. Mas
foi, né? Isso foi. E daí ali, aquela foto já é a inauguração. Daí eu acabei, né, o brechó persistiu. Aquela foto já é de 2018, isso aqui é 2014, aquela é 2018, que é quando o brechó muda para essa casa, que é meio quarteirão mais para frente. E daí foi a partir desse momento que as pessoas começaram a levar a sério. Por quê? Porque, pera um pouco, se essa gata tá vendendo roupa usada e ela conseguiu comprar um imóvel, reformar um imóvel, ela tem equipe, ela tem produto... então, foi a partir daí que as pessoas começaram a realmente levar a sério. Você não acha também que tem também uma cultura até negativa com relação ao brechó? Porque muitas vezes as pessoas podem considerar que é meio que nem sebo de livro, sabe? Assim, aquele lugar que você sabe que você vai se sentir bem porque você é leitor, você gosta de livro, às vezes você pode até ser um bibliófilo e estar caçando coisas raras. Coisa incrível. É assim, Érico. Só que assim, o que eu ia dizer é o seguinte, tanto o sebo como o brechó tem um certo preconceito que parece que é uma coisa meio de qualquer jeito. É meio improvisada no mau sentido, sabe? É sujo, até perdido, é bagunçado, exatamente. é roupa velha, é roupa gasta, é roupa não é estragada. roupa velha, é roupa... né? Sim. Como livro também, não sei. Tanto, Érico, hoje a gente tem... quando eu comecei, né, ainda era uma coisa que estava muito engatinhando, era tendência de mercado, era uma coisa que estava se construindo. Hoje a gente já vê uma construção e a gente já tem projeções de construções muito maiores. Então, hoje, a construção que a gente tem construções de, por exemplo, empresas como o grupo da CIA investindo em brechós. A gente tem construções como o Enjoei, que tem IPO aberto na Bolsa de Valores. Isso é importante. A gente tem construções como, durante a pandemia, bolsas de luxo usadas terem valorizado mais do que imóveis em Nova York. É legal pelo seguinte, quando vira modelo de negócio, exatamente, até o mercado leva mais a sério. Né? O Só que você tem que mais persistir para isso se tornar uma cultura e um modelo de negócio. E né? no começo, Érico, que era o meu trabalho? O meu trabalho não era vender roupa, o meu trabalho era educar o meu público. Você tem que construir, né? Então eu tinha que dizer para as pessoas, olha, fulano, aqui... é diferente do Lar dos Velhinhos. O Lar dos Velhinhos é um bazar beneficente, eles recebem doação, vai de tudo. Vai ter coisa legal lá? Vai ter coisa legal lá, mas você vai ter que procurar. Aqui eu já selecionei para você. Você tem que ser o vendedor mesmo. Né? Então, hoje a gente tem grandes plataformas falando de brechó, a gente tem brechós de luxo, a gente tem brechó em shopping, a gente tem uma outra cultura. Hoje as pessoas já entenderam que o brechó é um lugar que você vai para encontrar variedade, é um brechó que você vai... eu não gosto do que está na moda, eu não gosto do que está no comércio tradicional aqui, eu quero outras coisas. Eu vou no brechó. Eu quero comprar uma roupa de qualidade incrível, mas eu não quero pagar o preço da loja. Você vai no brechó. Eu estou preocupado com sustentabilidade. Eu estou vendo aqui que o mundo está acabando e eu quero consumir de uma forma melhor. Eu vou no brechó. E me diga uma coisa, o que você vê nessas facetas todas que você tem? Qual é o ponto de ligação ou o que é de principal? Qual que é a sua essência aí que você identificaria? É que numa hashtag é difícil resumir uma vida, né? Não. Mas o que você considera que seja a ligação entre todas essas suas facetas de empreendedorismo, de arte, de arquitetura, do brechó, do relacionamento, né? Que eu acho que relacionamento é algo que está muito presente, né? Sim. Porque tudo eu vejo que você formou uma rede de relacionamentos, inclusive na arte, que pode ser um trabalho bem solitário. Sim. Qual que é a ligação entre todas essas suas construções aí? Nossa, Érico, pesado. Isso não é de pergunta para encerrar um podcast, isso é para começar. Calma, gente, espera. É um impulso para parte 2. Eu posso mandar por e-mail para você? Não. Érico, eu acho que sempre tem essa coisa da qualidade de vida, de coisas bonitas, mas também essa preocupação de como que a gente pode melhorar isso daqui. Então, eu acho que é isso. E tudo tem muito a ver a questão
da moda ser essa forma de expressão. O brechó, ele tem uma coisa muito assim de fotografia, de montar look, de compor, de criar um vídeo, de escolher o melhor ângulo para fazer um vídeo, para fazer uma coisa. Então, acho que tudo isso envolve muita criação, mas sempre tudo muito voltado para a vida mesmo, sabe? Para aqui, para o mundo real, assim. Porque, às vezes, o artista, isso não é uma crítica, é um elogio, tá? Mas pode criticar também. Não, deixa para outro dia. Eu acho que é uma coisa muito assim, às vezes as pessoas veem a arte como uma coisa muito distante, uma coisa muito fora da realidade, muito fora do cotidiano. E muitas vezes, se me permite, os próprios artistas também alimentam isso. Essa coisa. Essa distância, ela sempre diz para o outro, a inacessibilidade, ela diz para o outro que eu sou bom, você não é. Sabe? Se ficar à distância, você tem mais poder sobre quem está lá longe. Você cria esse mito, né? Você cria a sua bolha pessoal e quem chegar, você começa a virar um ditadorzinho de alguma forma. Né? Mas eu acho que isso é muito, muito burro. Desculpa aí, gente, quem acha isso. Mas eu acho muito ainda burro. Dá pra falar essa palavra. Eu acho muito burro, porque o que acontece? Eu acho que seja na arte, seja na moda, seja no comércio, seja no projeto de arquitetura, de design. A gente está sempre falando do zeitgeist, a gente está sempre falando de um espírito do tempo que a gente está vivendo aqui. O artista, ele vai traduzir num quadro, ele vai traduzir numa escultura. Eu acho que tudo isso fala do que a gente está vivendo. Então, vamos pegar a pandemia de novo como exemplo, que eu acho que é um exemplo legal. Pandemia. Pandemia, a gente observou todo mundo trancafiado dentro de casa, todo mundo louco, subindo pelas paredes. A gente ouve as histórias mais loucas, absurdas, assustadoras, incríveis assim sobre isso. E daí isso se reflete na moda a partir do momento que as pessoas deixam de usar salto, as pessoas buscam roupas mais confortáveis. Isso se reflete na arte a partir do momento que muita gente começa a pintar, muita gente começa a esculpir. Então, você começa a ter uma popularização. Isso reflete na arquitetura, porque as pessoas querem espaços mais abertos, as pessoas querem mais quintais. Então, eu acho que cada coisinha assim vai traduzir dentro da sua linguagem, como se fosse a linguagem escultura ou como se fosse a linguagem pintura, vai se traduzir o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com a gente. Eu acho que dá para... a hashtag que define você, a nossa entrevistada de hoje, a que vai aparecer, que não é só uma hashtag, né? O nosso slide final. Olha, você está aí, você esteve com a gente no nosso podcast e esse é o caminho pelo qual nós podemos encontrar você. E estamos aí nos despedindo, né, da nossa audiência e fala aí, deixa o seu recado final, junto com o seu Instagram, né? É isso, gente. Não planejem demais, vão fazendo, não esperem amanhã, não falem não tenho tempo para vir aqui fazer um podcast com o Érico. Aí gostei. Se joguem, gente, se joga na vida, porque às vezes a gente fica pensando demais, planejando demais e perdeu só tempo mesmo. Muito bom. Então acho que é isso, Érico. Obrigado, Janine. Obrigada eu, adorei. Depois vai ter parte 2, né? Vai. Pessoa... Se quiser, estamos aí. Bora! Cada faceta dessa sua dá um episódio inteiro, né? Só chamar, Érico. Obrigado, Janine. E é isso aí, pessoal. Mais uma ilustre convidada, mais um ilustre podcast aqui para vocês. Toda quinta, às 8 da noite, conhecida como 20 horas, né? Temos um novo episódio com uma nova pessoa, um novo artista, um novo jornalista, alguém da comunicação, da arte e principalmente da vida. Então, eu sou Érico San Juan e você pode encontrar os episódios novos, tanto os anteriores quanto os novos, no canal do YouTube do Ilustre Podcast, o nosso canal próprio, e principalmente no canal do YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba, a nossa parceira aí para todas as horas nessa nova fase do Ilustre Podcast. E curta, compartilhe, dá um joinha, que é importante pra gente, né? Que você faça também essa rede para divulgar esse povo tão ilustre, tão bacana, tão cheio de consistência, de arte e de vida. Então, até a próxima semana com mais um Ilustre Podcast na Rádio Metropolitana de Piracicaba no YouTube. Tchau, pessoal! Thank you.